É nesse livro que você está falando sobre isso? Esse livro aqui é sensacional. Cara, posso falar desse livro aqui, então? Ele chegou aqui falando que esse livro, que ele encontrou esse livro, que foi um livro proibido. Proibido por milênios. Que dá para jogar, tá jogando em mim aqui? É o livro de Enoque, Leia. o Etíope. Ele era etíope. Etíope. Vem cá, eu ouvi falar que existiu uma Bíblia na Etiópia, que o cristianismo chegou na Etiópia antes de chegar na Europa. Isso. Isso lá procede? Na Etiópia, o livro de Enoque não foi retirado. Não foi retirado. Mas existe uma Bíblia etíope. Isso. E ela está completinha. Tem esse livro lá. Agora, para o Ocidente, tiraram. Cara, é interessante porque eu teve uma vez até. Foi uma discussão, cara. Isso eu vi na internet, tá, bicho? Eu não tenho opinião formada, não vou falar que é verdade, que é mentira. Mas tinha uma moça falando sobre as religiões de matriz africana para uma moça africana. E ela falou assim: olha, a religião que domina a África é o cristianismo. Assim, você tem muito poucos... Tem muita bruxaria. Assim, não, mas tem muito poucos focos essa religião de matriz africana é uma coisa muito mais... Foi desenvolvida no Brasil, como eu não sei, do que na África. Que a África, inclusive, ela falou, inclusive existe a Bíblia etíope, que o cristianismo chegou na África, através da Etiópia, muito antes de ter chegado até na Europa. Então, Enoque era um etíope. Não. O livro é da Etiópia, porque eles mantiveram, entendeu? Então eles colocaram aí. Tenta aqui, livro de Enoque, o Etíope. Não, o livro é etíope. E é o livro de Enoque. Conta desse livro pra gente. Como é que você descobriu esse livro? O que é esse livro? Hoje ele tá tranquilo. Eles estão até pedindo o nome aí, ó. Bota aí na aqui, ó. É o livro de Enoque, dá pra ver aqui. O livro de Enoque, cara, tá vendendo em tudo quanto é lugar hoje. Não se você quiser jogar Mas de repente consegue... Porque hoje tá fácil de achar. Tá fácil de achar. Tá, não tá mais... Conta a história desse livro pra gente, o que ele diz. Quer ver? Aqui, esse livro aí, o que acontece? Há mais de 2000 anos atrás, na época de Enoque, ele escreveu diversas mensagens totalmente relacionadas ao Apocalipse. As situações que ocorreram lá na época, que viriam a ocorrer. Posso ler aqui a apresentação? Sim. Enoque é uma coleção de textos apocalípticos com características oriundas da literatura sapiencial que foram compostos entre o final do quarto século e a virada do primeiro século depois de Cristo. O tamanho da coleção, a diversidade de seu conteúdo e suas muitas implicações para o estudo do judaísmo antigo e para as origens cristãs fazem desse livro o mais importante texto judaico que sobreviveu do período greco-romano. A maior importância de Enoque reside no fato de que não é apenas um livro pré-cristão, mas também um livro pós-cristão, um texto que revela o pano de fundo judaico e que foi mantido e usado pelas primeiras comunidades cristãs. As pressuposições a respeito da natureza do mal, do perigo das habilidades corrompidas e dos conhecimentos científicos, assim como os laços de harmonia natural na criação, devem ter sido uma parte da visão de mundo das primeiras comunidades e que, possivelmente, devem ter assumido pelo menos uma parte delas ao usar o livro de Enoque como um possível contexto para o Novo Testamento. Muitas das principais ideias cristãs poderiam ser esclarecidas e muitas outras lacunas do Novo Testamento poderiam ser superadas. É uma organização de Luiz Alexandre Solano Rossi, Felipe de Oliveira Guimarães, Eduardo de Proença. É uma coletânea de textos que foram organizadas por essas três pessoas. Esse livro ele é muito criticado por gente cristã, porque consideram ele apócrifo. Tudo que foi retirado da Bíblia, que não está na Bíblia, né, na verdade, porque houve o concílio e decidiram que iriam colocar ou não. E os que não foram colocados se tornaram apócrifos. Livros, tem muitos outros, inclusive. E aí muita gente cristã tem raiva, critica. Ele foi avô, Enoque foi avô de Noé? Foi. Ele foi antes de Noé, mais velho. Então foi esse Enoque que está falando? Ele é da época de Noé. Ele andava com Deus, vivia a Bíblia,
entendeu? Era fiel a Deus, conversava com Deus. A Bíblia diz que ele andava lado a lado de Deus. Olha isso. Como que um livro desse está sendo criticado? Muita gente nem abre porque diz que é engano. Você já leu? Já li. E aí, o que diz esse livro? Cara, esse livro diz... É uma coletânea de textos, não é um livro com início, meio e fim. É uma coletânea. São Como cartas contos, que o Enoque escreveu. E aí esse livro diz diversas situações que vão ocorrer agora no fim dos tempos. Uma delas está totalmente associada ao grande engano da sociedade. Segundo a Bíblia, Enoque não teria morrido. Ele teria sido arrebatado. Ele foi o único que foi arrebatado naquela época. Antes do dilúvio. Deus arrebatou ele porque ele andava lado a lado dele. Ele era um homem de Deus. Não tem como o que está escrito aí ser engano, ser reprovado. Né? Como é que um homem que é arrebatado, as pessoas não dão... não levam a sério o que está sendo escrito aí. E nesse livro descreve que nos últimos dias vão chegar os anjos caídos, que são esses alienígenas. Entendeu? Naquela época de Noé, o Enoque teve também os Néfilins. Os Néfilins foram anjos que abandonaram a sua... É descrito aí, certinho assim. Um grupo de anjos liderado por Sem-Rasa, tá? Ele era o líder dos anjos, abandonaram as suas posições. Eles conversaram, houve a guerra no céu, eles falaram, vamos deixar aqui, vamos lá para a terra. Teve uma conversa assim, é descrito aí. Aí eles vieram para cá, no Monte Moriá, aí eles tiveram a decisão, vamos voltar para o reino de Deus, vamos ficar aqui. Aí eles decidiram de ficar aqui e desfrutar, né, do pouco tempo que tinham, do poder aí que tinham esses anjos caídos. A Bíblia informa em Gênesis que eles abandonaram a sua casa original, a sua posição original, e vieram aqui na época de Noé. O Enoque, ele alerta sobre isso. Aquele filme Noé, né, que tem aqueles anjos petrificados e tal. Seriam os anjos caídos e tal. Inclusive tem 4 anjos petrificados lá no Rio Eufrates, tem na Antártida também, no gelo. Todos eles estão algemados, entendeu? No mundo espiritual. Todos eles vão ser soltos agora no fim dos tempos. Só vão ser destruídos por Jesus. Eles vão ajudar agora o sistema do anticristo. Entendeu? Já assistiu esse filme Noé? Assisti. Mas aqueles anjos petrificados, meio que ele quebrava o pau com os anjos, não é no anjo. Ele não lutava contra esses anjos, fugia deles, não tinha... Sim. Não, os anjos não deixavam o pessoal entrar na arca, né? Eu lembro do filme, com o Russell Crowe, né? Sabe esses OVNIs que ocorreu nos Estados Unidos? Uhum. Aquilo ali é preparação, já tá... O sistema midiático já está preparando a sociedade há décadas para isso. E isso nas imagens que você me enviou são quais? Os anjos caídos? Tem uma foto aí que mostra como eles são. A Bíblia diz em Apocalipse que eles são semelhantes a rãs, né, a lagartos. Né? Apocalipse diz que são espíritos sujos, ali nojentos, que vão ser soltos para trazer o grande engano àqueles que querem ser enganados. Vai ter uma grande parte da sociedade... Essa história de... esses aí. Essa história de OVNIs não é algo bobo, inocente, não. É porque vão chegar... esses anjos caídos são aguardados pelas 13 famílias. Tá? Todos eles são satânicos, são satanistas. Estão aguardando aí esses anjos. E isso ocorreu na época de Noé e vai acontecer agora de novo. A Bíblia compara a nossa geração, a última geração, aos tempos de Noé. A Bíblia fala que o que ocorreu nos tempos de Noé vai ocorrer agora novamente. A chegada desses anjos caídos é real. Tá? A elite vai lançar esses OVNIs, que são máquinas que voam, só que da tecnologia humana, e os seres espirituais vão chegar aqui materializados em corpos de carne. Tá? Não são anjos espirituais brilhantes. Ao adentrar aqui, atravessando a película, né, eu te expliquei que tem uma película de vidro, de cristal, colocada por Deus para separar as nossas dimensões. Dimensão física nossa e dimensão espiritual. No fim dos tempos, também conforme a inversão,
vai ocorrer a ruptura dessa película que separa o nosso mundo do mundo espiritual. O que vai acontecer? Nós vamos começar a ver anjos, a seres espirituais. Na época de Noé, eles viam anjos ali, seres espirituais ali. O que vai acontecer agora é que sem essa película vai ficar aberto as duas dimensões. Esses anjos que vão vir aqui e vão ser considerados alienígenas. O que a sociedade, tem muitos ufólogos já aguardando isso. O que a sociedade está aguardando são anjos, demônios. O que são essas imagens aí? Isso aí foi um grande estudioso aí, satanista, tá, que teve contato com esses seres. Ele desenhou o perfil de como eles eram. E é assim, ó, semelhante a rãs. Os anjos. São os anjos. Quando os anjos caídos foram expulsos do céu, eles caíram pegando fogo. Inclusive, a própria novela da Record mostra isso. Quando os anjos, eles têm beleza. Após cair, eles perderam a beleza, foram desfigurados. Então, isso aqui são anjos caídos desfigurados. Entendeu? São lagartos. Esse que é o reptiliano? Esse que fala de reptiliano? Isso, os reptilianos são anjos caídos desfigurados. Deus não criou demônios e anjos. Os demônios são anjos caídos. São esses aí, ó. Então, alienígena é sinônimo de anjo caído, que é sinônimo de anjo, que é sinônimo de demônio. É o que a sociedade está esperando aí. Tem muita gente, hein, à espera de alienígena. Filmes, programas, já... Tem negócio de disco voador, tudo caô. É dele, do homem. Tá? Não vem do espaço. Não vem do espaço. Vinícius, uma pergunta curiosa. Queria que eu tenha a respeito do que você pensa sobre isso. Você acredita que tem vida em outros planetas? Vida. Os planetas são estrelas errantes. Tá? Na verdade, não são planetas. São lugares que possuem anjos aprisionados ali. Planetas são prisões de demônios. Então aqui não foi feito para a gente viver, foi feito para aprisionar demônios, pela lógica. Então a Terra também seria uma estrela errante. Não, a Terra é um reino caído. A gente tem a Terra aqui e acima o reino de Deus. Deus criou só a Terra pra gente, por causa do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso. Pecaram e Deus criou a Terra. Então antes de Adão e Eva, não existia nem a Terra onde a gente vive? Não. Foi criado pelo pecado. A Terra é uma dimensão corrompida, amaldiçoada pelo pecado. A nossa carne, a nossa casa não é aqui, a nossa casa é no reino de Deus. Esses planetas que estão aqui, dentro da atmosfera, são estrelas errantes, prisões de anjos ali. Sobre Adão e Eva, você acredita que eles realmente existiram ou foi uma analogia para que a gente compreendesse o princípio de tudo? Não, Adão e Eva existiram, foram aí os precursores da humanidade. Tá? Eles foram criados por Deus, foram os primeiros, o primeiro homem e mulher a ser criado à imagem e semelhança de Deus. Eram perfeitos, entendeu? Não tinha nenhuma intromissão da sujeira que estão fazendo nos alimentos. E antes dele não existia mais nenhum ser humano na Terra, na sua compreensão? Nenhum. Mas tem um episódio em que, lá no início, em Gênesis, existia Adão, e a partir da costela de Adão foi criada Eva. Até aí está comigo. E aí, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por conta de inveja, Caim matou Abel. Sim. Deus procura Caim e fala assim: por que você está se escondendo, tal, não sei o que, cadê seu irmão? Aí ele conta uma história lá e Deus vai e fala para ele: olha, a terra chora a morte do seu irmão. Agora, parafraseando, você matou seu irmão e por causa disso eu vou fazer um sinal e por onde você andar saberão que eles não vão te matar por conta desse sinal. Quem seriam então essas outras pessoas, se só existia Adão, Eva e os 2 filhos nessa época? Quem seriam essas outras pessoas? Não, cara. A Bíblia confirma que Adão e Eva tiveram mais de 40. Então, mas nessa época não. Eles são os que são primeiros, são os primeiros mencionados.
Não, mas não. Quem são as outras pessoas? Quem são os outros? Seriam só esses 40, não? Pelos 4 cantos do mundo, ele ia andar, etc. Cara, a teoria bíblica é de que Adão e Eva teve dezenas e dezenas de filhos Uhum. e muitos deles saíram por aí, não ficou ali com Adão e Eva. E aí o Caim, ele quando sai de casa, ele reencontra esses parentes. Naquela época não tinha essa questão de irmão, de primo, não tinha essa questão de família formada. Era Uhum. gente Até aí, nascendo. ok. Era gente nascendo e indo para ninguém sabia, ó, meu irmão, meu primo, não tinha isso. E aí eles foram se espalhando, as filhas e filhos, e o Caim encontrou mulheres e teve esposas. Tô te falando isso porque a gente entrevistou, e essa história que eu tô te contando, esse contexto que eu tô trazendo, foi trazido pelo Padre Julinho, você lembra disso? O Padre Julinho, inclusive o episódio tá aí no Fala Guerreiro, a compreensão dele é que Adão e Eva podem não ter sido os primeiros seres humanos, assim, vamos dizer. E existiam mais pessoas, e que inclusive Adão e Eva podem ser uma analogia para que as pessoas pudessem compreender o início de tudo. A minha interpretação é que de Adão, pela Bíblia, ele teve mais de 50, 60. Sim, não, isso até eu concordo. Vai se espalhando. Eu sei, eles criaram uma nação, sim. Isso até aí a gente tá junto. Mas era só mais uma curiosidade mesmo. E começou porque eu te perguntei se existia, se você acreditava da existência de vida em outros planetas. Posso passar uma interpretação aqui que é bem polêmica sobre essa? Pode, claro. Tem uma interpretação que se chama pré-existência, tá? Tem um grupo de gente que já compreendeu sobre isso e acredita, e tem outro que diz que é heresia, que não tem a ver com a Bíblia, que é o seguinte. Tá, isso é para os cristãos, não é nada fora do povo de Deus, não. Mas então, eles interpretam que nós éramos anjos, no início de tudo, todos nós aqui éramos anjos, estávamos lá na guerra celestial. Nessa guerra celestial, o que aconteceu? Todo mundo vivia lá, não tinha terra, não tinha nada. Vivia lá no reino de Deus. Aí, você era um anjo, Rômulo, você era um anjo, eu era um anjo, todo mundo. Cada um na sua posição e tal. E aí o que aconteceu? Satanás, querubim, influenciou 1/3. 1/3 do céu desassociou totalmente de Deus, se rebelou, abandonou total. Quero viver as minhas próprias condutas, quero fazer o que eu quero. Cortou relações total. 1/3, a outra parte, ficou fiel a Deus, que são os anjos que estão lá. Tá? Miguel, entendeu? Todos os anjos que continuam lá. E 1/3 dos anjos somos nós que ficamos no meio termo. Ficamos tipo de mãos dadas com Deus, mas flertamos com o pecado em querer curiosidade, em querer experimentar. E aí o que acontece? Deus cria a terra para nos colocar na terra para vivenciar o que a gente quer. Entendeu? Para tomar uma decisão agora. Porque por a gente ter ficado em cima do muro, de não ter tomado decisão, ou corta a relação, ou fica ao lado de Deus, aí Deus cria a terra e traz a gente para aqui, por meio, primeiramente, um por um, Adão e Eva, e aí ele está trazendo aqui, então, todos que estão vindo de Adão e Eva eram anjos. Eram anjos que estão vindo agora para cá para tomar a sua decisão. Porque na grande guerra celestial, que inclusive a Bíblia confirma que ocorreu, a gente ficou neutro. Então essa teoria da pré-existência fala sobre isso. Que no início todos nós éramos anjos. Que aqui só foi criado por conta da nossa neutralidade. É loucura. Doideira, deu uma bugada agora. É uma teoria interessante. E qual outra? Você falou que são 2 teorias. Tem essa? Não, a outra é a que todo mundo já aceita, que é a de criação de Adão e Eva, e aí vem a gente, Adão e Eva pecou, e aí saiu do paraíso, todos nós pagamos pelo pecado de Adão e Eva, porque tem a mesma natureza. É a que é explicada na igreja, entendeu? Aí são essas duas aí que... Qual que você acredita? Olha, eu tenho estudado a da pré-existência. É bem interessante, mas ainda não tenho muito entendimento sobre isso. Né? Mas é, assim, loucura. Nós éramos anjos, na Grande Guerra ficamos neutros, sem saber
corto relações, vou ali com um grupo dos malignos ou fico aqui com Deus? Porque lá no céu continua. 1/3 do céu, a Bíblia confirma. 1/3 fiel a Deus. Não quero isso, não quero experimentar. E aí essa teoria diz que nós ficamos olhando assim, ó. Aí Deus criou a terra, lançou a gente aqui para viver, tomar a decisão. O que você quer? Você quer estar ao lado do maligno, pecar? Nós somos descendentes desses anjos. Somos anjos, igual aos anjos caídos. Então a gente é um tipo de anjo caído. Anjo pra cacete, então. Mas assim, e aí diz que tem, inclusive, uma cota de almas para vir para cá. Então, a cota de almas certinha, um número certinho de pessoas, que aí, chegando nessa cota de almas, Jesus volta. Porque é o número de pessoas que ficaram na neutralidade. é muita doideira, né? É um assunto bem... É muita doideira.